Era uma tarde quente quando Lucas saiu da escola, o uniforme ainda amarrotado e a mochila pendendo de um ombro. O sol batia forte no asfalto rachado da pequena cidade onde morava, e o som distante de um rádio velho, tocando uma música popular, se misturava ao barulho dos carros. Lucas era inteligente, sonhador e cheio de vontade de vencer na vida. Queria ser alguém importante, alguém admirado, mas dentro dele havia algo que o atormentava: a vergonha. O pai de Lucas era faxineiro em uma empresa da cidade. Trabalhava desde cedo, mãos calejadas, costas curvadas, o cheiro constante de desinfetante impregnado na roupa. E por mais que fosse um homem honesto e trabalhador, Lucas sentia um incômodo difícil de admitir. Quando os colegas da escola faziam piadas sobre faxineiros, ele baixava a cabeça. Quando o pai o buscava no portão da escola, ele fingia não ver, atravessava a rua e dizia aos amigos que aquele homem era um vizinho. Dentro de si, Lucas carregava a vergonha como um peso disfarçado de orgulho. Naquela tarde, enquanto o pai empurrava o velho carrinho de limpeza pelo pátio da empresa, Lucas fingia estar ocupado no celular para não precisar cumprimentá-lo. Os colegas riam, e ele ria junto, tentando parecer superior, tentando esconder a dor que nem ele mesmo entendia. No fundo, amava o pai, mas não queria ser confundido com alguém simples. Ele queria ter um carro bonito, roupas caras, respeito, e por algum motivo acreditava que o trabalho do pai o afastava desse sonho. Os dias foram passando. O pai de Lucas continuava com seu jeito calado, sorriso tímido e gentileza em cada gesto. Acordava antes do sol nascer, preparava o café e deixava um bilhete simples na mesa. "Tenha um bom dia, filho." Lucas, por outro lado, cada vez mais distante, passava horas nas redes sociais, olhando fotos de pessoas que pareciam viver a vida perfeita: carros, viagens, fama. E quanto mais via, mais sentia raiva da própria realidade. Certa vez, a escola organizou uma feira de profissões. Cada aluno deveria levar alguém da família para falar sobre sua carreira. Enquanto todos exibiam pais engenheiros, empresários e médicos, Lucas mentiu. Disse que o pai não podia ir porque trabalhava em um escritório importante da prefeitura. No fundo, temia o olhar de desprezo dos colegas. Mentir parecia mais fácil do que admitir a verdade. Mas a mentira tem um preço, e o destino sabe bem como fazer a verdade reaparecer. No mesmo dia, o pai de Lucas foi chamado para fazer uma faxina na escola após o evento. Quando chegou, vestindo o uniforme azul e empurrando o balde com rodinhas, deu de cara com o filho no corredor. Os olhos se cruzaram. Lucas ficou pálido. Os amigos estavam por perto, e o riso que escapou deles foi como uma facada. O pai, com o semblante calmo, apenas baixou o olhar e continuou o trabalho. Não disse nada. Apenas limpou o chão manchado de suco, enquanto o filho tentava esconder o rosto. Aquela imagem, por mais rápida que fosse, ficou gravada no coração de Lucas. Nos dias seguintes, o silêncio entre eles cresceu. Lucas evitava olhar para o pai, mas algo dentro dele começou a mudar, de forma quase imperceptível. Uma mistura de culpa e arrependimento o acompanhava em cada esquina. Até que, uma noite, ao voltar para casa, encontrou o pai dormindo na mesa, exausto, com a cabeça apoiada sobre os braços. Ao lado, um envelope pardo meio aberto. Dentro, um papel amassado. Era um boleto da escola. Pago. Lucas sentiu um nó na garganta. As mãos tremiam. No verso do papel, havia um pequeno bilhete escrito com a letra simples e firme do pai. "Pode não ser o emprego mais bonito, mas é com ele que pago seus sonhos." Naquela frase, algo se quebrou dentro dele. Pela primeira vez, ele viu o pai não como um faxineiro, mas como um guerreiro silencioso. Um homem que varria o chão dos outros para que o filho pudesse caminhar sobre um futuro limpo. Foi ali que a vergonha começou a se transformar em algo diferente, em respeito.
No dia seguinte, Lucas decidiu ir até a empresa onde o pai trabalhava. Queria conversar, pedir desculpas, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ficou observando de longe. Viu o pai limpando o chão, cumprimentando cada pessoa com um sorriso. E, em um canto, uma senhora tropeçou e deixou cair uma pilha de papéis. O pai de Lucas correu, ajudou, recolheu um a um e ainda disse: "Não se preocupe, acidentes acontecem." Foi aí que um funcionário mais velho se aproximou de Lucas e disse: "Esse homem aí é o coração daqui. Já viu o tanto que ele faz pelos outros? Nunca vi alguém trabalhar com tanto orgulho." Lucas ficou em silêncio. O orgulho, aquele mesmo sentimento que o fazia se envergonhar, agora o fazia admirar, e pela primeira vez entendeu o valor da humildade. Naquela noite, o pai contou uma história. Disse que quando era jovem, sonhava em ser professor, mas precisou largar os estudos para cuidar da família. "Nem sempre a vida nos dá o que queremos, filho, mas sempre nos dá a chance de fazer o nosso melhor com o que temos." E completou: "O chão que limpo hoje é o mesmo que sustenta os sonhos de muita gente, e isso, para mim, é motivo de orgulho." Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Lucas. Ele começou a ver o mundo com outros olhos. Passou a ajudar o pai em casa, a escutar mais, a observar a dignidade escondida nos pequenos gestos. Quando alguém fazia piadas, ele não ria mais. Defendia. Dizia: "Trabalhar nunca foi motivo de vergonha. Vergonha é não respeitar quem trabalha." Com o tempo, Lucas passou a estudar com mais dedicação. Queria retribuir, queria provar que os sacrifícios do pai não seriam em vão. Entrou para a faculdade com uma bolsa de estudos e começou a dar palestras sobre valorização das profissões. No palco, falava de superação, de humildade, de amor, mas sempre sem citar nomes, até que um dia, em um auditório cheio, ele contou sua história por completo. "Meu pai é faxineiro", disse. O público ficou em silêncio, e foi ele quem me ensinou a lição mais importante da vida. O valor de um trabalho não está no que se faz, mas em como se faz. As palmas vieram como uma onda. No meio da plateia, o pai estava sentado, com os olhos marejados, segurando aquele mesmo sorriso calmo de sempre. A vida, de alguma forma misteriosa, deu a Lucas a lição que ele precisava. A lição que não estava nos livros, mas nas mãos calejadas do homem que ele um dia teve vergonha de chamar de pai. E o destino, sempre sábio, tratou de recompensar. Meses depois, Lucas foi contratado por uma empresa internacional, fruto de um projeto social que criou inspirado no pai, um programa de valorização de trabalhadores invisíveis. Faxineiros, garis, cozinheiras, motoristas. Gente que sustentava o mundo enquanto o mundo fingia não ver. A história dele começou a rodar pela internet, compartilhada em vídeos, textos e palestras. E em cada entrevista, ele repetia a mesma metáfora que aprendeu com a vida. O chão que você pisa hoje pode ser o teto do sonho de alguém. Respeite. A transformação de Lucas não foi instantânea, mas diária. Pequenas atitudes, um agradecimento, um gesto de gentileza, um olhar de respeito. Ele entendeu que grandeza não está no título que se carrega, mas no coração que se entrega. E o pai, mesmo sem palavras, parecia compreender tudo. Certa vez, olhando o filho se preparar para uma palestra, disse baixinho: "Agora sim, você limpou o chão da alma, filho." No dia em que Lucas foi homenageado pela prefeitura por seu trabalho social, pediu para o pai subir ao palco. O velho homem, de uniforme simples e sapatos gastos, subiu tímido. Lucas segurou o microfone e disse: "Esse é o verdadeiro herói. Ele não salvou o mundo, mas salvou o meu caminho." A plateia se levantou. Aplausos, lágrimas, emoção. E naquele momento, Lucas percebeu que o maior sucesso que alguém pode alcançar é o de se reconciliar com a própria verdade. O tempo passou. Lucas se tornou uma inspiração para muitos, mas mais do que isso, aprendeu a viver com propósito.
Em cada palestra, contava como o orgulho o cegou e como a humildade o libertou. Ele dizia: a vida é uma grande faxina. Todos nós precisamos limpar dentro de nós o que não nos serve mais. O preconceito, o ego, a vergonha. Só assim o brilho verdadeiro aparece. E quando terminava, olhava para o público com serenidade e completava: seja qual for o seu trabalho, faça com amor, porque o valor de uma vida não está no cargo que você tem, mas nas marcas boas que deixa no caminho. Hoje, se você passar por aquela mesma cidade pequena, talvez veja um senhor empurrando um carrinho de limpeza, sorrindo, com o nome Seu Antônio bordado no bolso do uniforme. E talvez veja um jovem ao lado dele, conversando, ajudando a empurrar o balde, rindo alto, sem vergonha, sem medo, cheio de orgulho. Esse jovem é Lucas, o mesmo que um dia teve vergonha e agora sente gratidão, porque aprendeu com o homem mais simples e mais sábio que já conheceu que a dignidade não se mede pelo trabalho que se faz, mas pelo amor com que se faz o trabalho. E se essa história chegou até você, é porque talvez o mundo também esteja querendo te lembrar de algo. Talvez seja a hora de olhar diferente para as pessoas à sua volta. Talvez seja a hora de agradecer mais. Talvez seja a hora de entender que ninguém é pequeno por fazer um trabalho simples. Pequeno é quem trata os outros com desprezo. A vida sempre encontra um jeito de ensinar, e às vezes ela usa a dor para abrir os olhos da alma. Lucas precisou sentir vergonha para aprender sobre orgulho, e precisou perder o respeito do mundo para aprender o verdadeiro significado de respeitar. Então, se você tem alguém que trabalha duro por você, olhe nos olhos dessa pessoa hoje. Diga obrigado. Diga que tem orgulho, porque o amor e a gratidão que você guarda podem ser a força que essa pessoa precisa para continuar. E se essa história te tocou, compartilhe. Pode ser que alguém, em silêncio, também precise dessa lição. Afinal, todos nós temos um chão para limpar dentro de nós. E quanto mais limpo ele fica, mais leve é o caminho que seguimos.